Feche teus olhos. Senhor Jesus, Papai, nessa noite eu quero pedir que o Senhor venha me usar de forma sobrenatural para falar com o teu povo, para falar com os teus escolhidos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, eu não sou nada, mas eu creio no poder que há em Ti, Senhor, e que o Senhor pode me usar de forma sobrenatural nessa noite. Deus, eu peço que o Senhor venha derramar da Tua glória, da Tua unção e abrir o entendimento da vida de cada um que está neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Essa noite eu gostaria de estar falando, querido, sobre um tema que é Deus é fiel. Fala para o seu irmão, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Por que Deus é fiel na sua vida? Fala para o seu irmão assim, você nessa noite vai se frustrar um pouco com a fidelidade de Deus. Amados, primeira coisa que nós devemos entender que a fidelidade de Deus não é a mesma fidelidade do homem. Fala para o seu irmão assim, a fidelidade de Deus não é a mesma fidelidade do homem. Diga assim, Deus não é fiel ao homem. Ele é fiel apenas à palavra dele. Você vai entender isso, queridos. Amados, nós vemos muitas pessoas se escondendo hoje em dia dentro de igrejas atrás de máscaras. Atrás de máscara, uma delas é que Deus é amor, que Deus é fiel e que Deus é bom. São 3 máscaras usadas hoje pelas igrejas, pelas pessoas que estão ali. 3 máscaras terríveis. Fala para o Senhor, essas máscaras precisam cair. Amém? Amados, uma outra máscara que tem sido usada é sobre o julgamento. Tudo que se fala dentro de uma igreja que não agrade alguém, a pessoa já fala, está me julgando, está julgando o meu pecado. Fala para o seu irmão assim, você sabe o que é julgar? Você sabe o que é julgar? Eu vou te dar um exemplo, querido. Quando um juiz julga um assassino, o pecado dele é assassinato, amém? O juiz julga ele é condenado. O que é feito com ele? Ele é excluído da sociedade. Mas quando ele é julgado e não é encontrada nenhuma condenação nele, o que acontece? Ele é solto, livre e continua na onde? Fala para o seu irmão assim, julgamento é exclusão. Está entendendo, queridos? Quando você é julgado por alguém, é quando alguém te exclui de alguma coisa. E muitas vezes isso não é entendido dentro das igrejas. Uma grande falha hoje das igrejas, eu vou pregar isso aqui, não sei se na semana que vem, mas eu vou pregar 10 acusações contra a igreja moderna. Vou estar ministrando isso. E uma delas é a falha ao apontar a falha e o pecado do homem. Porque acham que o homem é intocável. Eu falo para o seu irmão, intocável é Deus. Intocável é Deus. Você não. Você não. Amém, queridos? Nós precisamos entender a respeito da fidelidade de Deus. Amados, eu pesquisei em vários trechos na palavra, pelo menos na minha Bíblia eu não achei. Todas as vezes que a palavra diz que Deus é fiel, ou que fala da fidelidade de Deus, ela vem acompanhada com a justiça de Deus no final dos tempos. Todas as vezes que eu encontrei falando que Deus é fiel, vem acompanhada com a justiça. A única vez que não está acompanhado disso daí diretamente é em João, 1 João capítulo 1, que fala que aquele que se arrepende do pecado, Deus é fiel e justo para perdoar. Tem seguido de justiça. Que a justiça fala sobre o quê? A ira de Deus sobre o homem.
Fala para o seu irmão assim: não existe fidelidade de Deus com você. Não existe fidelidade de Deus com você. Existe fidelidade de Deus com a palavra dele. Com a palavra dele. Amém, queridos? Amém. Amados, mas nós podemos falar: mas Deus é fiel para cumprir toda a palavra dele. A palavra lá está em Jeremias capítulo 1, no verso 12, diz que Deus, Ele zela para cumprir toda a fidelidade dele. Amados, fala para o seu irmão assim: a fidelidade de Deus não é como a fidelidade do homem. Amados, porém, todas as vezes que a palavra fala da sua fidelidade com Deus, fala do seu posicionamento e da sua atitude com Deus. O que é uma fidelidade no relacionamento? Eu não traí a minha namorada, então eu sou fiel. Amados, que Deus não vai trair você, isso não tem nem lógica você falar que Deus é fiel por isso. Mas Deus é fiel porque Ele cuida de mim. Deus é fiel porque eu estou vivo. Não, irmãos, a causa de você estar vivo não é a fidelidade de Deus, é a misericórdia dele. Jeremias capítulo 3, verso 21 e 22 diz que por causa da misericórdia de Deus, nós não somos consumidos, destruídos. Fala para o seu irmão: a fidelidade de Deus precisa sair da sua cara. Não tem problema não, Deus é fiel comigo. Irmão, você vai na igreja hoje, você vai no culto hoje. Não, Deus é fiel comigo, não tem problema eu faltar um dia. Irmão, que não tem problema o quê? A palavra é clara quando ela fala em Hebreus capítulo 10, verso 25. Não deixeis de ir à igreja, fala numa versão que eu tenho aí, como é costume de muitos. Nós vamos ler isso aqui hoje, daqui a pouco, e você vai ver que fala também da ira de Deus a respeito disso, e fala que Ele é fiel. Fala para o seu irmão assim: Deus é fiel, para te julgar. Nós vamos ler alguns trechos aqui, queridos. A palavra, ela fala, vamos abrir lá em Hebreus capítulo 10, vamos ler. Se você está sem Bíblia, pegue carona do lado aí. Eu não consigo ver essa coisa. Hebreus capítulo 10, no verso 20, a partir do verso 23. Diz assim, guardamos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Fala para o seu irmão assim: a promessa de Deus vem sobre sua vida, não pela fidelidade dele, mas pela consequência da sua atitude. Amados, nenhuma promessa de Deus vem na nossa vida sem que você faça algo antes. A única coisa que é de graça, até todo mundo fala isso, a única coisa que é de graça é a salvação. É a única coisa que você não precisa fazer nada para você ter direito. O resto você precisa fazer tudo. Quer que as bênçãos de Deus corram atrás de você? A palavra fala em Deuteronômio 28 que você tem que ouvir a voz do Senhor, obedecer, guardar os mandamentos dele, aí as promessas dele correm atrás de você. Mas o primeiro mandamento com promessa fala obedecer e honrar o seu pai e a sua mãe, para que te prolongue os dias na terra. Mas você tem que fazer a honrar teu pai e a tua mãe. Fala para o seu irmão assim: não existe promessa sem atitude. Não existe promessa sem atitude. Amados, vamos entender. O verso 24 diz assim: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Só que dia que está escrito aí, irmãos? Com letra maiúscula. No meu está maiúsculo. Mas é o dia de Jesus vivo. É o dia do Senhor, é o dia da volta do Senhor.
E eu estudei, preparei isso daqui, queridos. E Deus me mostrou isso. A respeito da fidelidade de Deus, que é uma máscara usada hoje em muitas igrejas. Nada vai vir sobre nós por causa da fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus não é não trair, porque Ele não nos trai. Ele nunca vai nos trair. Ele nunca vai nos abandonar. Ele nunca vai nos deixar. Então, fidelidade de Deus não significa isso. Mas para o homem, sim. Todas as vezes que você vê falando da fidelidade do homem com Deus, vai estar falando para você se posicionar, para você tomar atitude, para você não se corromper, não trair Deus. Fala para o seu irmão, você está entendendo o que é fidelidade, irmão? Você está entendendo o que é fidelidade? De Deus. De Deus. Amados, eu coloquei até no Facebook esses dias. Eu coloquei lá no da Joyce, eu não tinha o meu ainda. Eu coloquei assim, que as pessoas deveriam temer e tremer ao dizer que Deus é fiel. Todas as vezes que você fala que Deus é fiel, você está falando que Ele julga e condena a sua vida. Porque a fidelidade dele é para te julgar, para condenar ou não. Fala para o seu irmão, você está entendendo, querido? Você está entendendo? Nós vamos ver mais a respeito disso. Tem um trecho no texto da palavra que fala que Jesus, quando Ele for julgar, o nome dele será fiel. No julgamento, no ato de estar julgando. Nós vamos ver isso na palavra. Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 10. Amém? Diz assim, no verso 13: Não vos sobreveio tentação que não fosse, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Só que, irmãos, se nós pegarmos aqui desde o começo do capítulo 10, fala de alguns exemplos da história de Israel. Só que nós vamos ver lá no verso 5 que diz: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. E todos nós sabemos, queridos, que o povo pereceu no deserto, e aquela geração não herdou a terra prometida. Ela foi julgada por Deus e condenada por Deus. Fala para o seu irmão assim: quando Deus fala aqui, que Ele é fiel, é que Ele vai te avisar da condenação. Ele não permite que você seja tentado além da sua força. Sabe por quê, queridos? Porque a palavra fala, nós acabamos de aprender, que todas as vezes que vem fala sobre fidelidade, também vem acompanhado com justiça. Se Deus deixar cair algo sobre você, que é além do que você possa carregar, que justiça seria a dele? Fala para o seu irmão, você está conseguindo entender a respeito da fidelidade de Deus? Está conseguindo entender a respeito da fidelidade de Deus? Está conseguindo entender, queridos? Como é terrível, de certa forma. Tem adorando Deus errado, né? Tem muitos adorando Deus errado. A pastora Teresa falava assim que ela tinha vontade de bater nas pessoas, porque as pessoas falavam: mas Deus é amor. Aí ela falava assim: não, Deus não é amor, não, Deus é terrível. Ai daquele que cai na mão de Deus terrível. Eu estou preparando, eu vi esses dias, eu estava assistindo um vídeo do Paul Washer, e eu vi ele falando que nós devemos pregar sobre os atributos de Deus nas igrejas.
E na mesma hora eu estava vendo um outro site e eu vi escrito lá que Deus era fiel. E na hora que fala Deus é fiel, na hora Deus falou para mim assim: eu sou terrível com os homens, a minha fidelidade não é de posicionamento. Na hora Deus falou isso para mim. Eu falei assim: então o Senhor vai me dar uma palavra. E eu vou estar ministrando aqui, queridos, a respeito dos atributos de Deus. E uma das coisas que ele falou, que se as igrejas, isso é real, queridos, se as igrejas soubessem realmente quem é Deus, muitos se levantam e falam: esse não é o Deus que eu conheço. Principalmente quando for ministrado que Deus é amor. Deus é amor, mas ao mesmo tempo é fogo consumidor. Fala para o seu irmão assim: você está preparado, irmão? Você está preparado para a fidelidade de Deus? para a fidelidade de Deus? Está preparado para ser condenado, irmão? Condenação, entenda algo. Condenação não é quando o juiz manda o cara para a cadeia. Condenação é o veredito final. Condenação é salvo ou inferno. Condenação é culpado ou inocente. Isso é condenação. Qual foi a condenação que o cara, se ele não devia nada para a justiça? A condenação dele foi inocente. Então ele não deve nada. Fala para o seu irmão: a condenação é o veredito final. Você está entendendo, querido? Cuidado, fala para o seu irmão: cuidado quando você fala que Deus é fiel. Cuidado quando você fala que Deus é fiel. Até agora Deus não cobrou isso de vocês, queridos. Mas a partir de agora Deus vai cobrar. Esses dias eu estava conversando com o João Paulo, com a Aline, ontem, eu falei: uma coisa o pessoal daqui não pode reclamar, que é ensinar da palavra. Amém. E aqueles caras que tem aquela frase, sempre tem uma frase no carro que Deus é fiel, então tá no ar. Deus é fiel, mas e você? O que você está fazendo? Continua pecando? Eu coloquei no meu Orkut lá uma frase do C.H. Spurgeon, Charles Spurgeon. Ele falou assim que Deus, o homem, ele é suficientemente inteligente para saber o que é o pecado, mas ele não é inteligente para parar de pecar, para temer o pecado. O homem teme o pecado, mas ele não para de pecar. Fala para o seu irmão assim: se cuida. Se cuida. Vamos abrir em 1 Tessalonicenses. No capítulo 5. Verso 23. Diz assim, 23 e 24: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e... Quando? Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, no qual também... Amados, por que você tem que conservar o seu corpo, alma e espírito íntegro e irrepreensível? Por causa do dia do juízo, o dia da fidelidade de Deus. Fiel é o que vos chama. Você vai entender o porquê que está escrito fiel é o que vos chama. Fala para o seu irmão: fiel é nome, e não adjetivo. Amados, esse fiel aqui não está falando de um adjetivo, uma qualidade. É adjetivo mesmo, né? Quando é qualidade. Não está falando de um adjetivo, uma qualidade de alguém. Está falando do nome de alguém.
Isso você vai entender agora que nós vamos ler. Abre lá em Apocalipse. Não precisa abrir lá, eu vou abrir lá para andar mais rápido aqui. Apocalipse capítulo 19. No verso 11 diz assim, ó: vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Você está entendendo, queridos? Fidelidade é nome de Deus. Fala para o seu irmão assim: fiel é nome de Deus, e não qualidade dele. Não qualidade dele. Está conseguindo entender isso, queridos? Amém. Glória a Deus. Precisamos parar de falar que Deus é fiel por qualidade. Deus nos dá as coisas não porque nós merecemos, queridos. A palavra fala em Mateus, se eu não me engano, capítulo 5 ou capítulo 6. É um desses dois, verso 30 e alguma coisa, ou 20 e alguma coisa. Fala que Deus, ele cuida dos pássaros, e os pássaros não fazem nada para ele. Os lírios do campo não tecem fios, mas mesmo assim não falta nada para eles. Você vê um passarinho plantando um quarteirão de milho ali, para ele ter o que comer? Não vê. Mas ele tem o que comer? Por quê? Porque Deus cuida dele, irmão. Você acha que a sua vida depende do quê, irmão? Você acha que você só está de pé por dependência de quem? Sua? Porque você não tem doença? Não, irmãos. Esses dias mesmo teve uma notícia aí que eu não sei quem morreu. Sim. Não tinha nada e de repente morreu. Não lembro quem falou para mim disso. Ontem eu falei que você... Morreu assim, ó. Não estava doente nem nada. Simplesmente morreu. Amém? Vocês estão conseguindo entender, queridos? Quando a palavra fala em Tessalonicenses, capítulo 5, verso 24, fiel é o que vos chama, ou seja, Jesus é que te chama, o qual também o fará. Fará o quê? Julgará o mundo. Porque se você ler aqui, ó, Tessalonicenses 5, do 12 em diante, uma das coisas que vai falar são coisas que você tem que fazer, que é o quê? Regozijar sempre, orar sempre, em tudo da graça, não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, abstende-vos de toda forma do mal. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ou seja, fiel é Cristo, é o nome dele, e ele vai julgar com justiça todos os povos. Obrigado pelo saber. Vamos abrir em 2 Tessalonicenses, vira a página aí, capítulo 3. No verso 3, diz assim, ó: todavia o Senhor Ele vos confirmará e guardará ou livrará do maligno. Amados, confirmará. O que é confirmar algo? Se a Selma chega e fala para mim assim: ó, Tico, eu peguei aquela garrafa e coloquei ali. O João Paulo perguntou para mim, ele está falando que eu não fiz isso. Você estava aqui comigo, você viu eu colocando ali? Eu vi. Eu confirmei a versão dela. Só que quem que foi? Se eu falasse que não? Quem que ia cair matando em cima dela? João Paulo. Não bateu, não confirmou, né? Você está entendendo, queridos? Por isso que ele é fiel, porque ele não vai ser mentiroso. Ele não vai usar de mentira. Ele é justo. Ele vai confirmar, ele vai julgar. O confirmador é o que julga, é o que está na mão dele. É igual o fiador de uma casa. Se alguém vai alugar uma casa como fiador, eu alugo a casa para o João Paulo, eu sou fiador dele. Se ele não pagar, o que acontece comigo? Eu pago. Só que o que
que eu fiz? Eu confirmei o quê? O crédito dele. E se eu falasse que não, ele alugaria a casa? Quem que era o juiz da situação então? Eu. Estão entendendo, queridos? Fala para o seu irmão, a partir de hoje. A partir de hoje. Tenha medo. Tenha medo de falar. De falar. Que Deus é fiel. Que Deus é E fiel. nunca mais. Nunca mais. Coloque uma máscara Coloque uma máscara da fidelidade da fidelidade de Deus. de Deus.